A primeira temporada do podcast Projeto Transversalidade é contemplado pelo Programa para a Valorização de Iniciativas Culturais, o Programa VAI, da Secretaria Municipal da Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, em 2024. Vocês são um casal que eu conheço, que eu mais admiro e tem uma construção mais longa à nossa volta, principalmente transcentrado, sabe? Então a gente queria entender um pouco sobre, antes dessa construção de intimidade, houve afetação, houve afetação primeiro, houve afetação depois da intimidade. Vocês foram amigas e se apaixonaram e foram amigas. Essa é uma ótima pergunta, né? A gente com certeza foi amiga antes da gente começar a se relacionar. E a gente é amiga até hoje. A gente é amiga até hoje. A gente passou muito tempo da nossa relação. No início, né, desde que a gente se conheceu, eu conheci a Moira no Twitter. É um clássico. Mas é isso, assim, a gente tinha uma rede de amigas em comum muito grande. Verdade. E a gente já viveu, antes desse momento, né, da gente realmente começar a se falar, a gente viveu muito tempo nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, mas a gente nunca tinha se cruzado. E aí só em 2021 que a gente começa a ter essa aproximação mais pela internet e construir essa relação, que foi uma relação muito gostosa, assim, de amizade mesmo. Por muito tempo da nossa relação, mesmo já estando junta, afetiva sexualmente, a gente se chamava de amigas ainda assim, saca? Sim. A gente não cunhou um termo de namoro, ou a gente era duas pessoas que gostavam de estar uma com a outra e se amavam. Uma coisinha da Rei, sabe? Quietinha. Acho que tinha muito essa coisa da gente, inclusive, né, tá saindo de outra relação também. Então Carmen aparece nesse momento que é muito confuso, tá vivendo também ali todo um processo de transição de várias formas, né, quando a gente se conheceu. Então tinha essa resistência exatamente pelo fato de que eu estava mais interessado em conhecer ela me conhecer e a gente viver um chequetê juntas, né? Mas não tinha uma necessidade da gente classificar um namoro, enfim. E aí foi muito engraçado porque a gente era amiga e de repente ela me pede casamento. Aí, enfim, né? Aí essa história... Eu amo, É de amiga pra esposa. Como foi esse caminho de amigas pra esposa? Acho que foi um caminho muito tranquilo, na verdade. Eu acho que nesse ponto, né, da gente... Eu fazia um bom tempo que eu já tinha saído da relação que eu tive antes da Moirá, mas foi um processo muito difícil, assim, pra mim, me desligar do que essa relação trouxe pra mim. Então, nós duas, quando a gente se conheceu e começou a se aproximar, as duas estavam querendo viver processos muito individuais também, né, com as nossas vidas. E eu acho que isso foi o que deu um outro tom para nossa relação, né? Sim. E é o que também a mantém até hoje, né? Essa noção de nós mesmas, apesar de estarmos juntas. E aí que não é tão fácil, não mas não é nada fácil, óbvio. Mas eu acho que isso fez o nosso processo de construção de relação se tornar tão comunicativo, ameno. Óbvio que, enfim, existem suas nuances dentro disso, mas eu acho que minha relação com a Imoirá, por exemplo, é uma relação que ela é muito nova pra mim também, porque eu acho que eu nunca tive uma profundidade, intimidade e conexão de comunicação como eu tenho na relação com ela, saca? E já passei por muitas outras relações pra poder me embasar nisso também. E aí acho que é isso, acho que a gente vive um processo de relação muito gostoso também por entendermos quem somos. Eu digo que não é fácil mais pelo fato de que quando a gente se conheceu, a gente se grudou muito. E a gente foi construindo esse conceito de um pouco de estar saindo de outras relações, porque isso é um fato, e também de tentar uma possibilidade nova que não fosse de fato, sei lá, um namoro mesmo, que é uma coisa que a gente já tinha, enfim, experimentado com muitas aspas, né? E eu acho que vem por muito desse lugar de como a gente constrói a nossa intimidade de estar o tempo todo juntas. Por exemplo, eu posso dizer por mim mesma, num momento muito grande de insegurança, Carmen foi essa pessoa e é até hoje
a pessoa que me olha num mais puro ser, assim, vê o pior de mim, porque também não sou nada fácil, mas é uma pessoa que consegue dialogar com esse pior de mim, sabe? E eu acho que é isso que trouxe, o que traz essa necessidade tão grande também de sempre me mostrar mais, sabe? Eu mesma. Que é muito difícil nas relações, né? Sim. Dependendo da relação que você tem. Então, a gente foi ficando muito grudada, a gente é grudada até hoje, a gente faz muitas coisas juntas. Eu acho que também pela ideia de que a gente começou sendo muito amigas, assim, e a gente fofoca muito. Até hoje. Até E hoje. bastante. A gente também se atravessa muito, assim, em alguns momentos. Porque, enfim, né? Humanas e humanizadas. Harmonizados. Mas eu acho que também principalmente isso, né? Da gente viver uma vida junta dentro de uma casa, descobrir como que a gente é sozinhas e juntas, o que a gente necessita. Às vezes eu preciso de um tempo, né? Comigo mesma. Que eu acho que é o tempo que a gente precisa na nossa vida comum, né? Quando a gente tá num fluxo muito grande de movimentos, enfim. Mas a gente também fica muito colada, a gente também, né, se espalha pela casa. Eu amo isso. Eu acho que é isso. Eu fiquei curiosa com uma questão, né? Eu acho que uma das frases que a Carmen falou e me deixou um pouco intrigada é que a relação de vocês começaram dentro da internet. E o que eu achei interessante porque vocês falaram que vocês tinham muitas amizades em comum, né? Falando, tipo, o ciclo de amizades era o mesmo. Aí eu queria entender por que necessariamente foi o Twitter ou por que necessariamente foi a internet? Tem um lugar de conforto também? Porque eu acho que faz total sentido pensando que vocês falaram que quando aconteceu o encontro, aconteceu e grudou, sabe? Eu acho que é muito doido, porque a gente não é que a gente se conhecia antes e começou a se falar na internet. A gente, tipo, não se conhecia. Mas a gente vivia nos mesmos ciclos. Você veio pra São Paulo em 2017. Eu vim pra São Paulo em 2017 e você estava na Coreia nessa época, né? Eu tinha um fluxo de viagens muito grande durante esse tempo de 2015 a 2022. Então a minha relação, na verdade, que inclusive até nesse momento, né, não me reconheci uma travesti nessa época, era totalmente outra, né? E onde tudo estava acontecendo, inclusive Carmen chegando em São Paulo, num grande boom também cultural, enfim, né? De outras gatas que estavam se movimentando aqui em São Paulo nessa época. E eu tava, tipo, nesse trânsito, né? Então, assim, geralmente a gente tava no mesmo evento, mas a gente não se cruzava, não se via. Enfim, inclusive teve uma marcha, né? Uma festa. after. Teve uma festa que eu produzi e você tava lá também. Foi né? na Parelha Luzia. Na Parelha Luzia. Foi muito engraçado isso. Não, foi muito engraçado porque eu cheguei e eu lembro que eu ia começar uma temporada né, do projeto, que inclusive também era contemplado pelo Vai, e eu ia começar a temporada um dia depois. Tipo assim, então eu tava naquele momento meio, não vou ficar muito. Então eu cheguei no rolê, vi a Alice Guel, né, cantar, acho que vi mais alguém discotecar e fui embora. E aí depois, anos, a gente foi conversar e, inclusive, nem sabia que era a pessoa que tinha criado o coletivo e tudo mais. Então, mas a Carmen já conhecia outras pessoas que eu conhecia também. Sim. Eu acho que nesse meio tempo eu me movimentava bastante, me movimento até bastante na internet, e a gente começou a se cruzar. Sim, Aí online. Aí ela caiu no papinho. Em vez de cair no papinho pra sereia, me chamou, vamos sair pra beber alguma coisa. Não tá fazendo nada. Nada! Poxa. E aí Te foi levei ótimo. num bar mó legal, né? Levou num bar mó legal, mas no dia que a gente... Era assim, né? A gente se marcou pra ver uma peça. É verdade. Muito doida. A gente marcou pra ver uma peça num Sesc, sei lá, e não sei o que. Aí eu passei de carro onde a Carmen tava e tal.
E era ali no centro, né? Aí a gente chegou no Uber, aí as duas começaram a conversar, tipo assim, deslumbradas. Tipo, nossa, você existe, né? Nossa, você é tão linda. É, você é tão linda. As duas assim, vestidinho, bem, né? Exalando. Aí, assim, e ficamos no Uber, assim, conversando, o Balfe saiu andando. Só que a gente, tipo assim, sei lá, tinha encontrado uns 30 minutos antes da peça começar. Era o tempo literalmente. Não, a gente tinha se encontrado, tipo, muito próximo da peça começar. Era tipo uns 10, 15 minutos. Só que de carro era de boa. E a gente pensou, vamos pegar o carro e vamos chegar lá, ainda há tempo de ver a peça. Só que a gente ficou conversando tanto e a gente não notou que o motorista simplesmente se perdeu. E ele tava dando volta assim. No mesmo quarteirão. Uns 15 minutos. E aí teve uma hora que ele parou a conversa e falou assim, olha, então, pra onde vocês vão mesmo? Aí a gente falou, a gente vai ver uma peça, né? A gente não tá indo pra lá, e aí a gente percebeu que, sei lá, a gente tava na mesma rua que a gente se encontrou, porque ele, o bofe tava dando voltas. Aí a gente acabou perdendo a peça. Perdemos a peça. E aí ela me levou pra beber num bar chamado Drosófila, ali no centro. Um bar de... bar burlesco. Um bar burlesco. Chique. Ela é boa nos dates. Ela é ótima, ela é ótima. Eu tava na brisa do drink, né, também. Eu tinha acabado de sair do bar aberto do reality. Ai, eu lembro dessa época. E aí... É verdade, você tava nessa onda. Eu tava muito nessa brisa de experimentar cartelas de drinks. E você não bebia, né? Eu não bebia, porque quando eu conheci a Carmen eu era crossfiteira, né? Eu tenho uma teoria que toda travesti pretona, ela vai passar por um momento. Eu passei, Quem amor. não passou pelo primeiro momento. Eu passei, Nossa, amiga, eu acordava às 5 horas da manhã. Tá falando da sua. Olha, vai chegar. No início da minha transição, eu era muito crossfiteira. É, não é? Era meio. Ela era crossfiteira muito. Mas eu lembro, crossfiteira mesmo. Aí a gente se encontra nesse exato momento. E eu falo pra ela, não bebo. E ela tava, tipo assim, numa onda, tipo, de experimentar drinks. E eu, tipo, numa água com limão, alguma coisa assim. Não, qual Era foi? era Você tomou um drink chá. sem álcool. Mas que era com chá, alguma coisa assim, né? Era Ela tipo... vivendo com a tônica italiana dela. Era tipo isso, era algo assim. Referência da Bima. E aí, enfim, aí a gente se... Eu acho que, na verdade, a internet também deu uma facilitada nesse babado, assim, nesse encontro. Tava acabando de ser de uma pandemia, né? Também. Então as coisas estavam sendo muito movimentadas ali também. Acho que a gente tinha uma relação, a gente tem relação com pessoas que eram muito próximas da Carmen também, e que na época também eu estava me aproximando muito, então acho que isso foi fazendo a coisa do algoritmo chegar lá, e aí fez com que a gente... Não, eu acho que se a gente tivesse se encontrado antes, com certeza a gente poderia ter trocado ideia de igual assim também. Mas eu acho que não seria a mesma coisa. É legal pensar, né? Que a coisa tem que acontecer na hora que tem que acontecer. Na hora que tem que acontecer. Exatamente. Eu acho que isso é uma grande verdade universal pra mim. E também tem isso, assim, quando a gente se grudou, né, muito, enfim, né, a gente se escancarou muito uma pra outra, assim, muito fácil também. As duas estavam simplesmente machucadas, assim, elas queriam, sei lá, sair dessa... Não como uma válvula de escape, né, mas enfim, acho que dá pra gente perceber como qualquer movimento que seja até um pouco desesperador de você ter um momento de você com você mesma, mas sabendo ainda que você consegue compartilhar com outra pessoa, né? Viver os refrescos, né? Viver, tipo assim, exatamente. e aí eu acho que a gente tinha essa coisa de ser amigas, porque a gente, tipo, queria viver juntas, né, alguma coisa, mas a gente não queria, tipo, acelerar uns negócios, tanto que a gente, né, enfim, a primeira vez que eu fui na sua casa, a gente ficou só, tipo, de chamego, a gente nem queria meio que se tocar, assim, e tal, porque era uma coisa meio... não sei, né, conhecer uma pessoa e ver que, na verdade, você não quer fuder a vida dela do jeito que você fudeu a sua com outro relacionamento, enfim. E a gente era muito nova também, né? Quantos anos? Ali, Isso era 2021? 2021. Eu tinha 26 anos. Eu tinha 28. Você tinha 28, né? Tinha 28, eu ainda nem tinha me entendido enquanto travesti, na verdade. Foi num rolê que você me levou, que... Nossa, eu levei a Moira na creche, lá no Capão Redondo. Aí, amiga, foi nesse dia. Foi nesse dia. Como você vestiu? Era na mesma parte. Foi de... Eu tava de broquinho, né?
Estavam todas lá, gente. Estavam todas nesse lá. dia. Aham. Aparentemente isso é uma memória. A gente. Tá. Não, nessa que a gente foi a Nina do Porte. Ah, é verdade, foi no Darina do Porto. Porque ela ainda dedicou uma música pra Iris. Pra não foi? Iris, é verdade. Enfim, não sei como vocês vão viver com a edição desse podcast, tá? Mas boa sorte. Mas aí. A gente tá aqui, ó. O vídeo tá inteiro, mas é interessante você falar, né, que você já não tinha entendimento da identidade de gênero, da sua identidade de gênero atual. E aí eu queria entender como que as duas começaram o processo de viver uma relação transcentrada, né? Como vocês tomaram a consciência que essa relação se tornou uma relação transcentrada. Ou ela sempre esteve. Ou ela tava ali sempre. Acho que sim, sempre esteve. Eu sou uma pessoa que não me relaciono com pessoas cisgêneras há acho que uns 10 anos. E então eu passei por muitos processos de relações transcentradas, sabe? Vivi muitas camadas do que é isso, e eu acho que é um lugar onde eu consigo mais me escancarar mesmo, sabe? Dentro de uma perspectiva trans. Porque eu acho que é onde, não é sobre conforto, mas é onde eu também consigo me reconhecer, consigo abrir questões que só uma outra pessoa trans poderia entender. Eu acho que a minha relação com a cisgeneridade, assim, se pautou muito mais distante nos últimos anos da minha vida. E eu acho que essa consciência já era uma consciência muito intrínseca, na verdade, ao sentimento com a gente. Sim, eu sinto que sempre esteve também, assim, porque acho que, inclusive, quando a gente começa a se relacionar, não só a se relacionar afetivo e sexualmente, mas quando eu começo a me interessar pela Carmen, assim, de ser amiga dela, né, de querer estar com ela, é exatamente porque já tinha um negocinho na minha cabeça, no fim da minha outra relação, que já tinha uma relação também com o profissional, tinha uma relação com a minha vida artística, então era uma coisa que não estava só sobre o que eu poderia vir a ser, mas como tudo isso ia se transformar em um estalo de dedo na minha vida. Então foi um momento em que eu percebi que ali eu já estava também buscando outras informações, enfim, do que poderia vir a ser a Imoirá, né? Tanto que quando eu escolhi o meu nome, Imoirá, você foi a primeira pessoa a saber. Né? Sim, verdade. E eu contei pra ela, falei, olha, que eu tava num tempo, assim, numa era, tipo, preciso de um nome. Ana, Sabrina. Júlia. Ai, Júlia não. E aí conversei com a minha mãe falou assim, aí até falei pra minha mãe, falei, eu já sei, eu vou botar o nome de uma entidade, de um orixá. Aí minha mãe falou, olha, se acalma. Dá um tempo, que não bota nome né? Minha mãe já sabe, né? Ela fala, não bota nome de orixá, de entidade nenhuma que vai aparecer. E, enfim, todo o processo lá da escolha do meu nome, que é um processo super mágico. E aí eu cheguei pra Carmen e falei assim, eu já escolhi meu nome, né? Não sei o que, tá? Eu falei, Imoirá. E aí, tipo, num primeiro momento ela já entendeu que meu nome era Imoirá. E aí isso foi muito massa, porque isso me instalou também, assim, uma ideia de que tem uma pessoa ali que tá chegando agora na minha vida, que não sabe nada, tá chegando no raso, assim, vendo o que eu quero mostrar de melhor, entende qual é o significado do que eu tô falando pra ela, e isso dá uma entender de que, tipo, se eu for um pouquinho mais, talvez a gente encontre ali um negócio meio esquisito. Ela também, eu também, porque, né? Vivências e experiências, mas talvez seja um lugar onde eu consiga me sentir, assim, melhor comigo mesma, que seja, né? Porque tinha a ver também, né? Com a minha imagem, com o que eu queria ser, com a coragem de escolher um novo nome e depois dizer isso pra minha família. Enfim, né? E são coisas que a gente vai criando, na verdade, porque é isso, né? Escolhi meu nome é esse, me respeito com esse nome, entendeu? Mas eu acho que Carmen trouxe também um pouco dessa perspectiva, assim, de vida também, que aí quando a gente foi lá na Crash, né, nessa festa, que foi tudo, assim, eu vi todas, assim, absolutamente toda a comunidade travesti, assim, toda a comunidade trans, todas elas, de todos os lugares, assim, tipo... Era uma Crash Halloween, né? Era, tipo assim, meu Deus, era, assim, um convento das bichas, era muita gente.
E aí foi amanhecendo e todas elas continuaram lá. E aí eu falei pra Carmen, eu vou embora, que não sei o que, toda aquela coisa, né, ainda. De viver ainda também certos códigos e sistemas dentro de mim mesma. Aí falei, não vou ficar aqui, vou embora e tal, né? E aí cheguei em casa e eu fiquei, tipo, por várias horas, assim, olhando no espelho e aí ficava pensando, eu falei, eu sou travesti. Eu sou travesti, Mona! E aí foi isso, porque era a realidade que eu tava um pouco já querendo ali também, enfim, né? Entender de fato como que seria no meu corpo, assim. Entender que, na verdade, para mim, ser uma travesti não era de fato exalar total feminilidade, mas era algo totalmente fora de um sistema padronizado de corpo, de linguagem, né? Então, e aí eu acho que isso me pegou bastante, porque quando eu fui resgatar memórias do meu corpo, da minha existência em outros lugares, eu já era uma travesti. Porque eu percebia que a maneira como eu me comunicava, a maneira como eu me vestia, a maneira como eu me portava, a maneira como eu olhava o mundo, né, de todas as formas, enfim. Formas variadas, formas desconhecidas, formas reconhecidas. Eu percebia que, na verdade, as pessoas elas tinham um incômodo de estar na minha presença. Porque é isso, às vezes, você, né, ser travesti é isso, é criar um incômodo no espaço onde você está, porque você não vai aceitar nenhum tipo de sistema que vai te menosprezar, que vai te desqualificar, porque, porra, entendeu? E basicamente é isso. Aprendi que todos os lugares em que eu ia, ou era a travesti que ia meter o dedo, apontar o dedo e falar, isso não! Isso daí não, entendeu? Mas às vezes também é bem cansativo, porque você é a única travesti do espaço, né? Então você tem que ficar meio que... Talvez a gente até desenvolva esse papo aí pra depois, mas isso tinha a ver com o fato de eu me entender travesti, entendeu? De olhar para aquilo, de olhar para todas aquelas pessoas que estavam lá, que são todas, né, minhas amigas hoje, e perceber que, assim, as gatas estavam vivendo a sua própria, sabe, individualidade, sua subjetividade, sua independência, de certa forma, né, porque, querendo ou não, em algum momento, quando você é travesti, você precisa, de fato, tomar essa escolha, né, tipo, dizer para si mesma, tipo, eu vivo, ou você mais uma vítima, né? Mesmo vivendo, mesmo, enfim, fazendo o que eu faço, vítima de um sistema. Então meio que veio essa coisa de sobrevivência, assim, eu preciso sobreviver enquanto travesti, sabe? Então agora ter completado 33 anos é isso, é pensar, caralho, né? Tipo assim, e eu sou muito nova ainda, se eu for pensar na minha vida travesti, eu sou uma adolescente, né? O auge da sua vida. Entendeu? Depois de dizer pra mim, tipo assim, por exemplo, ter uma relação com a minha família, ter uma relação com as minhas amigas, com a minha esposa, com a mãe da minha esposa, né, minha sogra. Então, assim, é estabelecer, não num lado romantizado, né, porque tem todas as questões do que é ser uma travesti hoje, né, ainda mais fazendo o que a gente faz. Você, inclusive, pode me dizer que você saiu da advocacia, né, para viver uma outra vida, né? Então, assim, é basicamente isso, é escolhas o tempo inteiro. Sim. O tempo inteiro. Então, quando eu voltei desse dia, né, nesse ano que a gente foi para essa festa, eu falei, é isso, né? Eu sou travesti e eu vou continuar vivendo a minha vida do jeito que, na verdade, eu sempre vivi, sem necessidade de fato, imprimir qualquer aspecto, né, feminino que seja no meu corpo, porque eu sou isso, né? Às vezes eu saio na rua, as pessoas falam, e aí, irmão? Aí eu falo, putz. Ontem eu tava no Uber, toda bonita, assim, de preto, umas orgolona. Tipo assim, que seja, sabe, sei lá, tipo, às vezes, fique na dúvida que seja, mas fala, é aqui, irmão? Aí fala, porra, que merda! Que merda! Caralho! Mas é isso, né? Agora eu ando com o meu RG novo. Só bate o RG. Só bate o RG aqui assim, ó. Plá. É o peito. Bum! Que ódio. Eu achei muito interessante a colocação que você trouxe pra mim,
Porque eu vejo dois movimentos, né? O primeiro movimento é o movimento do encontrar de vocês. Aham. E aí ele começou a ficar em duas cruzadas o tempo todo, que é o encontrar de vocês enquanto casal, né? Instituição casal. Que não era um casal, né? Era Amém, instituição casal. Uma instituição casal. Adorei. Mas assim, muito no lugar de uma parceria, né? Porque Aham. eu gosto muito que vocês enfatizam o tempo todo que nós éramos amigas, nós somos amigas. Até mesmo após o casamento, mas também é um encontro da morar, e eu acho que aconteceu esse encontro com você também, né? Dentro de si mesma. Porque você falou que passou também por diversas relações, já não se relacionava com pessoas cisgêneras. Então, acho que ao mesmo tempo que você via o nascimento de Moravical acontecendo, você também revisitava Carmen Mavu dentro de você, Sim, né? com certeza. Em Ufa. vários processos, sem dúvida. E aí eu queria fazer uma pergunta, né? Pensando nesses encontros que estavam acontecendo constantes dentro da relação. Como que vocês descreveriam todo esse processo da relação de vocês? Como que vocês descreveriam a relação de vocês? Você Como consegue vocês fazer descreveriam? Uau! Porque, não, não é impossível, mas eu acho que Mas que brisa, né? Porque eu acho que eu e a Moira, a gente vive muito, né, nega? E a gente não vive muito, tipo, só no aspecto de estar muito pra fora, né? A gente vive muito dentro também, né? Somos muito intensas as duas, é. muito emotivas também, né? E eu acho que a nossa relação ela se estabelece, muito doido de escrever, mas eu acho que é um caminho de confiança mesmo, saca? Nossa, total. É um caminho de confiança, assim, que a gente consegue olhar uma pra outra e nos enxergar por completas mesmo. É isso que a Moira trouxe, da gente poder também ver o pior de nós duas e abraçar isso. Eu tenho uma coisa, que é uma frase que me acompanha muito na minha vida, né? Deixe a luz iluminar o seu caminho, sem deixar ela cegar os seus olhos. E que a escuridão possa nos abraçar, sem nos fazer temer o desconhecido. E aí eu acho que o nosso processo vem, pelo menos do que eu tento construir nessa relação, vem muito disso. De também poder a gente olhar para os nossos demônios, abraçar eles e criar outras perspectivas para nós mesmos, saca? Porque eu acho que nada é... Esse lugar da binariedade, né? Não é só um lugar binário de gênero, também é um lugar binário mental, né? De pensamento, de ação. Uhum. E eu acho que o que eu tento prosperar em mim na nossa relação é outras possibilidades para além dessa ideia binária, saca? Total. Eu vejo essa relação muito elétrica e dinâmica. E é mesmo. Porque, sim, somos muito intensas. As duas são do teatro, né? Então... The drama. The Drama! E eu acho que a gente foi conseguindo ajustar isso como boas atrizes e diretoras de teatro também. De fato, porque chega um momento em que você olha pra isso e fala, acho que é a maneira como a gente escolheu viver juntas também, a maneira como a gente se sente confortável de viver juntas, né? Enfim, na nossa intimidade, na nossa particularidade, a gente é totalmente diferente do que a gente é aqui, gente. Nossa, sim. Mas tem a ver com o fato de como a gente lida com as nossas questões, né, da vida, da casa, do dia a dia, das relações, como que a gente vai se organizar, como a gente não se organiza. E eu vejo ela é muito elétrica exatamente pelo fato de que as duas estão o tempo todo sempre produzindo ideias, então a gente está o tempo todo tentando movimentar algo para não ficar sempre, né, estagnada. Eu acho que isso tem influência tanto minha de Carmen pra mim, de nós duas dentro da casa e com as gatas, porque do nada as gatas começam a correr, aí a gente começa a correr Corre também. junto. Aquele vídeo, né, de quando uma pessoa preta corre Todo mundo Todo corre. mundo E aqui a maioria das gatas é tudo preta, nós também é tudo preto, então sai todo mundo correndo, entendeu? E aí o bafo é esse, assim, eu vejo muito essa relação elétrica também, porque como ela acontece, né, através de um contato, através, né, assim, da coisa da gente se contatar ali na internet, e depois muito já
aí vai e vem, e aí Uma profusão de ideias. coisa né? assim, aí vem na minha casa 2 horas da manhã, ela vem, e a gente faz escaldapé, e a gente fica conversando, fofocando, a gente... Esse dia foi tudo, esse dia foi tudo. A gente voltou da peça esses dias, a gente ficou até 3 horas da manhã falando da peça, aí a gente falou, não Escrevendo vamos mais coisas falar sobre a peça. Mas Passamos aquilo lá, 3 que horas não sei o quê, não falando sei o sobre a quê. peça. Elétricas, assim, linguaruda. Então eu vejo assim, dinâmica também, porque a gente tem muita oscilação de humor. Hormonizado, Hormonizado. gente. Mas eu não jogaria hormonizado. tudo no hormônio, não. Eu acho que faz sentido. Mas eu não jogo tudo no hormônio porque eu acho que o